Irmãos, eu quero compartilhar algo com vocês que mexeu muito com o meu coração. Na quarta-feira agora, a minha esposa, Milene, ela pregou nas Mulheres de Atitude. E eu assisti a pregação dela, porque eu sempre acompanho a Milene. Para mim, ela é uma grande pregadora. Eu até colocaria ela mais vezes para pregar aqui, porque eu amo ouvir a Milene pregando. Enquanto ela pregava, parecia que o Espírito Santo de Deus me revelava muitas coisas naquela passagem. Ela pregou em 1 Reis, capítulo 19. E enquanto ela falava, eu falava, meu Deus, que isso? Quanta coisa aqui, que profundidade dessa palavra. E eu comecei a orar e falei, Deus, na próxima oportunidade que eu tiver, eu quero compartilhar sobre esse texto. Porque eu quero que os meus irmãos sintam aquilo que eu senti. E na quinta-feira, dia seguinte, o pastor José perguntou para mim, você quer pregar no domingo? Eu falei, pastor José, eu já tenho pregação pronta. Deus já falou comigo. Então abre a sua palavra em 1º livro de Reis, capítulo 19. Eu quero falar sobre uma coisa que é muito profunda. Eu quero dizer para você como vencer a depressão. Como vencer a depressão. A depressão é considerado o problema do século 21, é o mal do século 21, juntamente com a síndrome do pânico. Isso segundo Silvia Ivanco, psicoterapeuta e psicóloga do Instituto de Cancerologia de São Paulo. Para você ter uma ideia dos números de depressão, a gente não tem o cálculo exato, mas em média, 30% da população mundial sofre ou sofreu de depressão. Isso é muito, irmão. A OMS prevê que até o ano de 2020, a depressão passa a ser a segunda maior causa de incapacidade e perda de qualidade de vida. Caso você não saiba, a depressão atinge muito mais as mulheres do que os homens. Não existe nenhuma pesquisa que comprove o porquê. Algumas pessoas, elas falam sobre hormônios, mas não existe pesquisa afirmando isso. E a Associação Brasileira de Psiquiatria diz que cerca de 15% da população idosa apresenta sintomas clínicos da doença. Para você entender, muita gente fala que está deprê, né? Se alguém já viu, poxa, hoje eu estou meio deprê. Só que depressão é diferente de tristeza. É normal você se sentir triste. Isso é uma coisa extremamente normal. Todo mundo vai ficar triste em algum momento da vida. Mas a depressão é a tristeza que não passa e muitas vezes sem causa aparente. A falta de interesse pela vida na depressão costuma ser vista pelas pessoas como preguiça, irresponsabilidade ou falta de caráter. Às vezes no seu trabalho você tem um empregado e você está dizendo, esse cara é preguiçoso, esse cara é irresponsável, esse cara é um cara sem caráter, mas pode ser que ele esteja sendo acometido de depressão. Em geral, em algum momento da vida, 1 em cada 5 pessoas experimentará pelo menos um episódio de depressão. Então, se você olhar para o lado, num grupo de 5 pessoas, estatisticamente, alguém do seu lado sofreu depressão. De acordo com a Associação Brasileira de Psiquiatria, a depressão tem natureza recorrente, como por exemplo uma enxaqueca. A depressão é cíclica, ela vai e ela pode voltar. 70% das pessoas que iniciam um tratamento de depressão são curadas. 30% têm uma resposta parcial ou uma resposta nula. Elas não apresentam nenhum sinal de melhora. 1/4 das pessoas que são atendidas por depressão, só 1/4 delas, vai ter o tratamento adequado. É um distúrbio que é químico, mas com causas psicológicas. E os médicos e os psiquiatras ficam tentando disputar quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Se foi o químico que afetou o psicológico ou se foi o psicológico que afetou o químico. O importante é que as duas coisas estão presentes. Quais são as características principais da depressão?
distúrbios do sono, ou a pessoa tem uma insônia que ela não consegue dormir, ou ela dorme horas a fio, mas parece que não repara a saúde dela, parece que ela tem sempre que dormir, ela acorda para dormir. Distúrbios alimentares, ou ela come de menos, ou ela come demais. Melancolia, uma falta de vontade de fazer qualquer coisa que seja. Autocomiseração, um sentimento de culpa, de que o mundo deve alguma coisa, como eu sofro, autocomiseração. E pensamentos mórbidos. A pessoa acaba chegando ao momento que ela começa a pensar em morrer. Bom, 1 Reis, capítulo 19, vai falar sobre isso, mas antes eu quero contar uma história para vocês. Talvez vocês não saibam, mas eu cresci em São Gonçalo. Sabe aquele bairro depois do túnel? Né? Você sai da Barra, atravessa e tem São Gonçalo. São Gonçalo é depois de Niterói, e é uma cidade, tá? É uma cidade. Não é um bairro de Niterói. Praticamente tem o mesmo tamanho do Rio de Janeiro. Apesar de ter crescido em São Gonçalo, na minha escola eu era um dos melhores alunos. Quando eu estudei lá, eu sempre ganhava medalha. Sabe aquelas medalhas? Vocês tinham isso? Todo final de ano ganhava medalha. Tinha um concurso. Vocês juravam bandeira? Quem jurava bandeira aqui? Tinha que chegar cedo, vocês são velhos. E todo final do ano tinha uma medalhinha para os melhores alunos. Eu ganhava medalha todo ano. Eu e os meus amigos, a gente participava de concurso de banda, a gente trabalhava toda a programação das crianças, dos professores, aniversário da escola, a gente que montava tudo lá, a gente era um pessoal muito ativo. Eu me mudei para uma escola em Niterói, e nessa escola também eu era um dos melhores alunos, a gente estudava demais. Apesar de eu morar em São Gonçalo e estudar em Niterói, eu pegava 2 ônibus até o ponto final, acordava 5h30 da manhã, feliz da vida, porque eu ia ter a oportunidade de soprar o ar, ia sair uma fumaça, achava o máximo. O pessoal reclamando da fumaça aqui. Eu acordava no escuro e ficava super feliz. Meu Deus, hoje de manhã vai ter fumaça. Mas quando eu terminei o meu 2º grau, que eu fui fazer o meu primeiro vestibular com 16 anos, irmãos, eu tinha uma expectativa alta. Eu falei assim, eu vou fazer esse negócio e vou passar logo de uma vez. Quando eu não passei, meu pai disse para mim, olha, a gente pagou a escola particular até hoje para você passar para uma escola pública, então você vai ter que fazer o vestibular de novo. Nesse 2º ano, irmãos, eu me senti a pior criatura da face da terra. Eu sei, não justifica, hoje eu sei, eu reconheço isso. Mas eu me sentia no limbo, porque eu não era um secundarista e nem era um universitário. Irmãos, eu tinha 16 anos, eu tenho direito de ter esses pensamentos esquisitos. E aquilo foi me dando um sentimento de que eu não valia nada, de que eu não sabia nada, que eu era um ser que não estava preparado para o mundo, eu não me colocava mais na sociedade, eu comecei a me afastar das pessoas, eu comecei a me afastar da igreja, eu comecei a me envolver com os amigos que eram não crentes, eu comecei a beber simplesmente para poder esquecer as coisas. E minha maior tristeza é que eu nunca fiquei bêbado na minha vida. Tentei, me esforcei a beça, mas eu ganhava, a consciência estava toda lá. Eu não sei porque as pessoas falam que esqueceram o que elas viveram no dia anterior. Eu sempre sabia o que estava acontecendo. Por causa dessa situação, eu cada vez mais sozinho, à noite, eu me sentia muito mal e eu deitava, e eu também não tinha coragem de orar, porque eu falava assim, não, eu não estou fazendo o que Deus quer, como é que eu posso orar ao Deus dos céus? Eu estou totalmente longe dele, não é nem justo eu orar. Às vezes eu orava pelos meus pais e pelo meu irmão gêmeo, eu tenho um irmão gêmeo. Se você me vir na rua com uma mulher negra bonita assim, não sou eu.
é o meu irmão. E toda noite eu orava por eles, mas eu sentia que algo estava faltando, irmãos. Aquilo foi gerando uma depressão dentro de mim. Eu comecei a me sentir muito sozinho. Naquela época eu não acreditava em psicólogos, hoje eu acredito. Porque na minha igreja ela é recheada de psicólogos, praticamente todas as mulheres eram psicólogas. Mas todas as mulheres, os filhos estavam completamente perdidos, loucos, alucinados. Eu falei, meu Deus, essa mulher não consegue cuidar da casa dela, como é que ela vai cuidar de mim? E aquilo foi me ficando cada vez pior em mim, irmãos. Até que um dia eu falei, não vale a pena. Eu acho que eu prefiro morrer do que viver desse jeito. E eu comecei a planejar o meu suicídio. Eu só queria duas coisas. Primeiro, tinha que dar certo. Porque minha mãe não podia ficar com um tetraplégico. Tem que dar certo esse negócio. Tem que ser uma vez e é essa. Porque se minha mãe tiver que cuidar de um cara perdido, não adianta. Segundo, não podia ter sangue. Não, minha mãe não vai limpar sangue meu. Pelo amor de Deus. Irmãos, aquilo era corriqueiro. Pelo menos durante 6 meses da minha vida, eu planejei diariamente. Eu testava as coisas. Eu morava no 4º andar, num apartamento que não tinha janela. E todo dia eu me perguntava, é hoje? Um dia, eu estava em casa, indo para o pré-vestibular. Eu lembro que eu sentei lá no sofá, amarrando o tênis. Eu olhei para cima da mesa e tinha uma Bíblia. Não era a minha, porque a minha eu já tinha jogado fora. E eu olhei para aquela Bíblia e eu fiz a seguinte oração. Falei, Deus, essa é a sua última chance de me falar qualquer coisa. Eu peguei a Bíblia, eu abri a Bíblia e eu li 2 Crônicas 7, 14 e 15. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter aos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, e sararei sua terra. Ali foi a minha cura. Glória a Deus, dá uma salva de palmas, Senhor. Naquele momento eu decidi, Deus, eu quero fazer alguma coisa para o Senhor. Naquela semana, era a semana de provas da UF e da Unirio. Os meus professores, eles pediam aos alunos que estudavam na minha sala para se afastar de mim. Porque eu era o cara que arrumava confusão dentro do pré-vestibular. Eles queriam porque queriam me expulsar de lá. E eles falavam para os alunos, olha, ele não vai passar e nem vai deixar vocês passarem. Naquela semana eu orei e falei, Deus, hoje eu vou estudar. Essa semana eu vou estudar. E eu me dediquei demais, irmãos. Eu não sei porque Deus quis fazer isso, mas 70% da prova da UF e da Unirio tinha a ver com o assunto que eu estava estudando. Cada dia eu peguei um livro, eu estudei história, geografia, português, e eu tinha um compêndio lá que falava sobre redação. Eu fui aprovado nas duas, na UF e na Unirio. Eu fiz direito na UF. De lá para cá, eu sei quais são os sintomas que geram em mim um pensamento depressivo, e eu sei quais são os gatilhos que me afastam dele. E eu quero compartilhar algo que eu vivo. Irmãos, eu acordo de manhã e às vezes eu acordo e me dá uma vontade sombria de ficar na cama. Eu sei que você tem vontade de ficar na cama, eu entendo isso. Você dorme tarde. Mas às vezes eu acordo e não dá vontade de mexer as pernas. Fala assim, se eu ficar quietinho aqui, o mundo passa. Se eu ficar quietinho, o mundo passa, o mundo passa. E quando já vem esse pensamento na minha mente, eu sei, é a hora de levantar da cama. Porque se eu ficar aqui, eu vou pensar nisso mesmo. Isso não acontece sempre, isso não é todo dia, mas isso às vezes volta. Quem aqui já viveu a depressão sabe o que eu estou falando. Então vamos falar sobre o homem depressivo da Bíblia? Vá lá, 1 Reis, capítulo 19.
Eu vou ler o capítulo todo, então eu preciso que você esteja comigo. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nessa hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Ele olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu, deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido por aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para encobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E a voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram sua espada, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael. E Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não beijaram. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando 12 parelhas de bois e conduzindo a 10ª parelha. Elias o alcançou, lançou a capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida de meus pais, minha mãe, disse: então irei contigo. Vai e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que eu fiz a você. Eliseu voltou, apanhou sua parelha de bois, os matou, queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo. E eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir para que o Senhor prepare os nossos ouvidos para ouvir a Tua palavra. Que nós possamos entender o que esse texto tem a ver com o mal do século. Que nós possamos vencer cada etapa daquilo que acomete o Teu povo. E que a gente possa experimentar o cuidado com as outras pessoas. Se nós não somos aqueles que estamos sofrendo, que nós possamos nos importar com aqueles que estão sofrendo. Em nome de Jesus, amém. Querido, fica com esse texto aberto, eu quero que você entenda o texto. Eu quero levar você a vencer a depressão. Se você está em depressão aqui, eu quero levar você a vencer a depressão. Mas olha, eu não vou dizer aqui que você não precisa ir no psicólogo. Você precisa fazer uma avaliação.
E nem vou dizer aqui que você não precisa tomar remédio, se ele decidir que você precisa tomar. Irmão, nós cremos que Deus pode agir no sobrenatural, mas nós cremos que Deus dá sabedoria aos médicos para também agir no natural. Senão você não precisa ir ao médico nunca mais. Mas eu quero basear nesse texto e explicar para você como Elias venceu a depressão dele. Primeira coisa que você precisa perceber: fique atento às situações de grande estresse, pois elas podem desencadear um quadro depressivo. Você lembra a história de Elias? No capítulo anterior, Elias desafiou os profetas de Baal e desafiou os profetas de Azerá, profetas que comiam da mesa da rainha Jezabel. Ele desafiou todos os 850 profetas. Eu sei que você já ouviu uma pregação dizendo que era 450. É verdade, são 450 de Baal e são 400 de Azerá. Você vai ver isso em 1 Reis 18, 19. Você vai ver lá Elias desafiando isso. Segunda coisa que eu quero que você perceba: avalie e reavalie os seus temores, para perceber se eles são reais. Olha lá no verso 3. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Irmão, por que que Elias vai ter medo da mulher que ele já desafiou? Quando Elias decide desafiar os profetas de Azerá, os profetas de Azerá eram os queridinhos da rainha Jezabel. Ele já desafiou a rainha Jezabel. Ele já lutou com os profetas e ele já venceu. Para você perceber a história, o povo já tinha decidido que Elias era o profeta do Senhor. Dá uma olhada lá no capítulo anterior, 1 Reis capítulo 18, versos 39 e 40. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus! O Senhor é Deus! O que eles viram? O fogo descer e consumir o sacrifício. Verso 40. Então Elias ordenou-lhes, prendam os profetas de Baal, não deixem nenhum escapar. Eles os prenderam e Elias os fez descer ao riacho de Quizon e lá os matou. Irmão, Elias já tinha autoridade sobre o povo. Para você ter uma ideia, logo em seguida, se você ler o capítulo, Elias já manda recado para o rei: ó, rei, prepara a carruagem, que se você não sair agora, você vai pegar um lamaçal, essa carruagem vai ficar presa. Porque não tinha chovido, mas Elias orou e choveu. Se você estivesse no lugar de Elias, e você pensasse assim: meu Deus, a mulher que eu já desafiei, ela está me desafiando. E uma mulher diz que vai me matar. Irmão, eu já matei todo mundo que era fiel a ela. Quem sobrou agora? Sobrou agora o povo que está comigo. O problema é que depois de uma grande vitória, o diabo pode pegar você no seu cansaço. E aí você não avalia mais corretamente a realidade. Irmão, às vezes, Deus providenciou para você uma cura sobrenatural. E aí, às vezes, você está gripado e pensa assim: poxa, será que Deus vai me tirar essa gripe? Você fala: pelo amor de Deus, você já viu isso. Essa história você já passou. Terceiro ponto: nunca se isole. O isolamento aprofunda a depressão. Por favor, decore isso. Nunca se isole. O isolamento aprofunda a depressão. Olha lá nos versos 3 e 4. Elias teve medo, fugiu para salvar sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Irmão, Elias tinha um cara que podia virar para ele e falar assim: Elias, você está enganado, hein? Irmão, ainda ontem, você deu uma coça, você acabou com os profetas, mas não. Ele, ao invés de estar com um servo ao lado dele, ele prefere se isolar.
É uma burrice dos depressivos. Eu digo isso porque eu faço parte desse grupo. Porque nós nos sentimos isolados do mundo por causa daquilo que a doença nos afeta. Mas porque você se sente isolado, você se isola. Isso faz sentido? Você se sente isolado do mundo. E aí você faz o quê? Você se isola. Isso não faz sentido. Porque o isolamento aprofunda a depressão. Quarta coisa que eu quero dizer para você. Saiba que Deus sempre envia anjos para cuidar de você. Deus sempre envia anjos para cuidar de você. Olha o verso 5 e o verso 7. Depois se deitou debaixo... antes, verso 5. Depois se deitou debaixo da árvore, dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Verso 7. O anjo do Senhor voltou, tocou nele de novo, gente, e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será longa. Queridos que estão passando por algum problema, eu quero dizer para você, você precisa entender isso. Deus sempre envia anjos dele para tocar em você. Você precisa crer nisso, porque se você não crer nisso, você não vai perceber isso. A depressão coloca um véu sobre os seus olhos e você não consegue identificar aquilo que é real. Você trabalha com o irreal. Sabe o que eu acho engraçado nesse verso? Sabe o que normalmente as pessoas falam para o depressivo, que são duas coisas importantes para ele fazer? Primeiro, um depressivo tem que se alimentar corretamente. E um depressivo tem que fazer exercício físico. Sugestão mais dada, caminhar. Olha que interessante. O que o anjo fez para ele? Irmão, come, você precisa comer. Para com essa história de não comer, você precisa comer. E prepara para andar, hein? Porque a sua caminhada vai ser longa. Eu vejo aqui já um terapeuta olhando para ele e falando assim: já estamos começando. Come direito e caminha. Caminha legal. Caminhar é um negócio legal. Toda vez que eu faço um gabinete com um depressivo, viro para ele: seu quarto. Porque o seu quarto te leva a ficar na sua cama. E a sua cama te leva a pensar. E você não está pronto para pensar. E se o depressivo fica na cama, ele mora na cama. Ele fica dias ali, ele não toma banho, ele não quer nem ver o sol, ele quer que o mundo permaneça no mesmo momento. Porque se ele for ver o sol, ele vai ver que é dia, e uma hora ele vai ver que é noite. Então o dia passou. Mais uma coisa que eu quero que você perceba nesse texto. Entenda que sair do deserto leva mais tempo do que entrar nele. Quanto tempo Elias levou para entrar no deserto? Verso 4. E entrou no deserto caminhando um dia. Quanto tempo ele levou para sair do deserto? Verso 7. Verso 8. Então ele se levantou, comeu, bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Atenção, queridos, sair é mais difícil do que entrar. Às vezes você acha assim: eu caminhei um dia, então para sair é só caminhar mais um dia. Não é verdade. Ele caminhou só um dia, mas para sair ele caminhou 40 dias e 40 noites. Sem comer, sem beber, sem parar. Essa comida devia ser boa demais. Essa era a comida do Usain Bolt. Mais uma coisa que eu quero que você perceba. Você quer vencer a depressão? Caminhe para onde Deus está. Você vê no verso 8? Ele decidiu caminhar. Para onde ele foi? Eu vou para o monte do Senhor. Eu vou para o monte de Deus. Eu vou para Horebe. Eu vou para onde Deus já se manifestou. Eu vou para onde
Moisés viu a sarça ardente. Eu vou para lá. Você precisa ir para lá, porque se você não for ouvir a palavra de Deus, você vai ouvir a palavra do diabo. E Elias foi para lá. Mais uma coisa que eu quero que você perceba: com a ajuda de Deus, reavalie corretamente as suas atitudes. Preste atenção, eu nunca entendi. Olha só, o Deus que é onisciente pergunta 2 vezes para Elias a mesma coisa. O que ele pergunta para Elias? Por que ele estava naquela situação? E Elias deu uma resposta mentirosa. Desculpa, por 2 vezes ele falou que não era verdade. Porque a resposta dele é o seguinte: Deus, todo mundo está contra ti. Quando que todo mundo está contra ele, se o povo decidiu seguir o Deus verdadeiro? Não, Deus, não tem mais nenhum profeta, só sobrei eu. Que isso, gente? Em 1 Reis, capítulo 18, verso 4, Obadias separou 2 cavernas e botou 50 profetas em cada uma delas. Como assim ele era o único profeta? Deus, só tenho eu que não me dobrei. O último versículo, lá, o verso 18, Deus vai virar para Elias e falar assim: ó, não foi você só não, hein? Tem 7.000 que igual a você não se dobraram. Deus precisava perguntar para Elias, para gerar em Elias a dúvida, e ele tentar refletir sobre o que era real, porque ele tinha que falar para o terapeuta dele, que era Deus nesse momento, o que era irreal. Aí Deus ia dar para ele a consciência do que era real. Aí, ó, não estou cobrando nada, hein? Ó, terapia agora, cobrando nada. Elias decide pela autocomiseração e pela perseguição do mundo. O depressivo faz isso. O mundo me odeia, ninguém me ama, só tenho eu nessa vida. Ah, meu Deus, ó vida, ó céus, ó azar. Quem é mais velho sabe qual é a piada. Mais uma coisa que eu preciso falar para você: deixe Deus tirar você da caverna. Deus fala com ele dentro da caverna, mas só se revela a ele fora da caverna. Você já percebeu isso? Deus fala com ele dentro da caverna, mas Deus quer fazer um movimento com Elias: sai daí. Eu mandei você vir para o monte, não disse para você entrar na caverna. E Deus vai fazendo esse movimento. Sabe por quê? Porque todo isolamento ele é depressivo, porque você fica reflexivo e você fica com o espírito destruidor. Você mesmo destrói a si mesmo. Elias, nas 2 vezes que ele ficou sozinho, verso 4, ele perde a morte. Verso 10, ele fala sobre a autopiedade. Ah, sou eu sozinho. Oh Deus, quem tem como eu? Quem poderá me defender? Afinal de contas, irmão, o que você está fazendo aqui? Eu já preguei uma vez aqui na igreja, mas muita gente não deve ter ouvido, então vou só citar. Vocês sabem quem é a tribo depressiva? A tribo depressiva se chama Coraitas. Os Coraitas é uma subtribo de Israel. Por que eles são a tribo depressiva? Porque todo mundo tinha uma função em Israel. Ó, você é agricultor, ok? Você aqui cuida de ovelha, você é sacerdote, você leva a palavra de Deus para as pessoas, você faz sacrifício, você é o cantor, levita, né? Que fica levitando, né? Você é levita, você levita. Cada um tinha uma função. Sabe qual era a função da tribo de Coré? A função da tribo de Coré era pegar os utensílios do templo e limpar e colocar no lugar. A função da tribo de Coré era pegar as pessoas e conduzir até o templo. Gente, vamos lá, vamos para o templo, vamos para o templo. O que acontece? O Império Babilônico destrói o templo e leva todo Israel cativo para a Babilônia. Quando Israel leva todo cativo para a Babilônia, quem era agricultor faz o quê? A agricultura. Quem era pecuarista faz o quê?
Pecuária. Quem era sacerdote faz o quê? Leva o povo à adoração. Quem era levita faz o quê? Toca. Quem é coraíta faz o quê? Chora, meu irmão. Os utensílios foram roubados. Não havia mais utensílios. O templo foi destruído. Eles vão conduzir o povo para onde? Eles não tinham para onde ir. E eles choravam. Depressivos. Aí eles decidiram fazer uma coisa que não era a aptidão deles. Mas eles fizeram. Eles começaram a cantar. E eles fizeram salmos que ensinam sobre depressão. Você sabia disso? Quando você for na sua Bíblia, você estiver meio mal, você procura Salmos dos Coraitas. Você vai amar. E um salmo em especial, é um salmo que eu gosto demais, que é o Salmo 42, de 5 a 11. Salmo 42, de 5 a 11, vai lá. Deus, pois ainda o louvarei, Ele é meu Salvador e o meu Deus. A minha alma, ela está profundamente triste, por isso de ti me lembro, desde a terra do Jordão, alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama outro abismo. Atenção, depressivos. Abismo chama outro abismo. Ao rugir das cachoeiras, todas as suas ondas e vagalhões se abatem sobre mim. Passa para a tua cabeça. Conceda-me, ó Senhor, o seu fiel amor de dia, e de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueces de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo, onde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que você está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, o meu Deus. Glória a Deus. Depressivo, aprenda a falar consigo mesmo. Você de manhã tem aquela vontade assim de ficar na cama. Você vai falar, opa, que bobeira é essa? Que parada é essa? Tu trata de levantar, hein? Levanta daí. Aí no teu lugar não. Está batido por quê? E o nome do Senhor? Vai tomar banho. Ensinei? Irmão, às vezes a gente tem que cometer essas loucuras. E os coraitas descobriram que essa loucura fazia muito sentido para eles. E quando eles fizeram o primeiro salmo, eles gostaram tanto que eles começaram a fazer um monte. Assim, não, gente, olha só. Todo dia de noite. De dia a gente não faz nada, mas de noite a gente canta. De noite, irmão, a gente canta. Quem canta seus males espanta. Deve ter sido inventado lá na Babilônia. Então, deixe Deus tirar você da caverna, mas você precisa decidir sair. Olha lá o verso 11. Voltando lá para 1 Reis. 1 Reis, né? Verso 11. Meu Deus. Aqui. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Irmão, você entende o termo o Senhor vai passar? O Senhor vai passar só foi usado uma vez antes disso. Foi usado com Moisés. Moisés, se prepara aí, que o Senhor vai passar. O Senhor vai passar. Meu irmão, se Deus me fala um negócio desse, eu levanto da cama na hora. Eu vou poder ver a glória de Deus agora. Agora. Uma coisa que só Moisés viu, eu vou poder ver. Segredo espiritual. Às vezes a sua expectativa não é o que Deus quer fazer. E a gente vai ver isso no texto agora. Então, próximo ponto. Esteja aberto ao novo de Deus. Versos 11 e verso 12.
O Senhor disse: saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento. Opa, já passei demais do tempo, vou acelerar, gente. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo, houve um murmúrio de uma brisa suave. Elias, para mim, tinha a expectativa que a glória do Senhor ia se revelar igual a Moisés. Só que você, às vezes, tem a expectativa que Deus vai fazer uma coisa e Deus quer fazer outra. Por exemplo, Elias conhecia o Deus das grandes maravilhas. Elias conhecia o vento de Deus. Em Gênesis 1, capítulo 2, diz que o Espírito do Senhor, o vento, o sopro do Senhor, pairava sobre a face da terra. Elias conhecia o mover do solo, o terremoto, porque em Números, capítulo 16, verso 32, quando as tribos de Coré, Datã e Abirão se revoltam contra o Senhor, a terra se abre e eles são mortos por causa do mover das terras. Elias conhecia o Deus da coluna de fogo. Em Êxodo 13, 21, a palavra de Deus vai dizer que toda noite uma coluna de fogo se levantava para proteger Israel. Só que Elias não conhecia o murmúrio de Deus. E naquele momento, Deus quis falar ao coração de Elias. Você tem que entender que naquele mesmo monte, Deus já tinha falado grandes coisas. Por exemplo, naquele monte, Moisés recebe a revelação do nome de Deus na sarça ardente. Naquele monte, a água sai da rocha para matar a sede do povo. Naquele monte, a revelação da lei é dada, da lei do Torá é dada ao povo de Israel. Então Elias, quando sai da caverna, a primeira coisa que ele faz é cobrir o rosto. Porque Moisés, quando via a glória de Deus, o que ele fazia? Ele cobria o rosto. Mas Deus não estava nas manifestações grandiosas do passado. Deus tinha um murmúrio tranquilo e suave, uma revelação nova e branda para Elias. Vou correr. Ponto 10. Opa, estou longe demais. Faça o caminho de volta. Deus vira para Elias no verso 15 e faz: volta pelo caminho de onde veio e vá para o deserto de Damasco. Irmão, só para fazer o caminho de volta são 41 dias andando. Você lembra disso? Só para fazer o caminho de volta. Perceba onde você está, o que ficou para trás e restaure o que foi quebrado. Saiba que sempre dá trabalho. Andar para trás dá trabalho. Você precisa andar 41 dias dessa vez. Ponto 11, volte ao trabalho. Esse negócio de depressão tirar você do trabalho não faz sentido. Nos versos 15 e 16, Deus vira para ele e fala o seguinte: acabou o tempo de descanso. Você vai sair daqui, vai para lá, você vai ungir Azael, rei da Síria, você vai ungir Jeú, rei de Israel, e você vai fazer um discípulo, porque você precisa de alguém para acompanhar você. Você não pode mais andar sozinho. Encontre aqueles que vão te dar apoio. Irmão, Deus levantou 3 guerreiros e falou o seguinte: Elias, quem peitar você? Primeiro, Azael vai matar. Se Azael não matar, Jeú vai matar. E se Jeú não matar, o seu discípulo Eliseu acaba com ele. Todo mundo guerreiro aqui. Então, encontre aquelas pessoas que vão te dar apoio. E a última coisa, acima de tudo, o que você precisa é de Deus. Eu queria que viesse aqui o rapazinho. Toca aqui para a gente, por favor. Você entende que Deus estava agindo o tempo todo? Você só é capaz de superar a depressão quando Deus age a seu favor. Deus enviou um anjo. Deus encontrou ele no monte. E Deus direcionou a vida de Elias. Foi a presença de Deus que restaurou a vida de Elias. E a pergunta final que eu quero fazer é o seguinte: Elias, o que você está fazendo aqui? Queria que você fechasse seus olhos. Querido, Deus não se revela a Elias na caverna. Você precisa sair dela. Você precisa sair dela.
Você só vai ver o agir de Deus quando você sair dessa caverna. Sai desse quarto, sai dessa tenda, sai dessa caverna. Você precisa decidir hoje sair dessa prisão para poder receber a bênção de Deus. Eu quero fazer 2 desafios hoje. Me perdoem, gente, eu não faço isso não, eu normalmente termino no horário. Mas 2 desafios, eu quero convidar os pastores para virem aqui na frente. E nós vamos fazer a chamada ao altar. Em algumas igrejas americanas, eles têm a chamada ao altar, que é o momento em que você coloca diante da sua liderança a sua dificuldade. E os pastores aqui vão orar por você. Querido, se você sente que você está passando por um momento de depressão, vem aqui. Pede para um dos pastores. Ele vai estar orando por você. Nós queremos abençoar a sua vida. Nós queremos que você viva a vontade de Deus. Eu queria pedir o louvor vir aqui. Vamos ter um momento de oração e consagração. Nós queremos te dar a vitória, querido. Declare hoje: acabou essa história. Eu vou viver o novo de Deus. Eu vou viver o novo de Deus. Eu quero vencer. Eu quero vencer. Segundo pedido que eu tenho para fazer, querido, se você nessa noite decidiu que é esse Deus que cura as feridas que você quer como Senhor da sua vida, eu quero pedir que você levante a sua mão, que eu quero orar por você. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Eu preciso de um pouco de luz aqui. Você pode fazer uma oração entregando a Deus completamente o seu coração. Você pode dizer para Ele assim no seu íntimo, fala: Senhor Jesus, eu tenho feridas em mim, e eu preciso da cura do Senhor. Eu sei que eu sou pecador e preciso do Senhor. Perdoa os meus pecados, me dá a vida eterna em Ti, me dá uma nova história contigo. Em nome de Jesus, amém.